Olá, pessoal, eu sou Marina Pittini, essa é a AgroSchool e vamos para mais um episódio do nosso podcast. Tá, e daí? Esse aqui já é o quinto episódio do nosso podcast, que tem como objetivo, tratar de temas atuais do nosso agro, que vem afligindo aqui o nosso mercado, e discutir, apresentar alternativas para lidar com as situações, sejam aí para a gente gerir melhor os riscos ou mesmo aproveitar as boas oportunidades que sempre aparecem. A gente quer aqui um olhar de para-brisa, olhar para frente e não só ficar aqui remoendo o passado, tentando encontrar culpados. A gente aprende muito com a história, a gente aprende muito com o que já aconteceu. Mas o que a gente pode utilizar disso, trazer para o contexto atual e olhar para frente? Projeções, expectativas, planos, é isso que a gente quer trazer aqui a cada novo episódio para vocês. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, muito querido, um colega que o agro me apresentou e se tornou um amigo, Rodrigo Gonçalves. Muito obrigada por estar conosco aqui nesse quinto episódio do podcast Tá e Daí. Obrigado, Marina, pela apresentação. Prazer enorme estar aqui. Eu sou super fã do seu trabalho, você sabe disso, da sua jornada. E, que bom que a gente pode olhar para frente com esperança. Tem bastante coisa para a gente discutir. O momento é bem complexo, desafiador, mas eu concordo contigo. E aí, o que a gente vai fazer, né? Exatamente. Obrigada, Rodrigo. Bom, Rodrigo, ele é especialista, tem uma longa carreira aqui na área de logística no agro. E aí, Rodrigo, eu queria que justamente antes da gente começar o nosso papo aqui, que você se apresentasse, contasse um pouquinho aqui da tua história no agro, em logística e de forma especial, para quem ainda não te conhece, passar a te conhecer. Vamos lá, rapidamente aí as apresentações. Eu tenho uma carreira já de 20 e pouco, não parece porque eu sou jovem, mas eu tenho 26, 27 anos de carreira já em logística, principalmente, e aí enveredando pelo agronegócio aí há quase 17 anos. Eu fui gerente geral comercial de soluções de ferrovia, de portos e terminais para o agronegócio durante um bom tempo na Vale, depois na criação da VLI, que é um dos principais operadores de ferrovia do país. Depois tive o prazer de ser colega seu lá no Grupo Algala, em Uberlândia, onde eu era diretor de logística, e tinha o desafio lá de fazer um turnaround de logística junto com as outras áreas lá das operações da Algarago, que era uma esmagadora de soja, tinha exportação, tinha processamento também. Depois eu passei um breve período na Eurochem como diretor de logística, que a Eurochem é um dos principais players do setor de fertilizantes também no Brasil, e de lá eu saí para criar a minha empresa, a GoFlux, onde eu estou desde 2018, fazer 8 anos agora já, e o nosso papel é criar soluções, desenvolver soluções digitais para melhorar os processos e eficiência das operações logísticas, principalmente do agronegócio. E isso é importante na medida em que a gente tem um agronegócio cada vez mais complexo, com cada vez mais variáveis, e onde, é o que eu sempre digo, o frete ele é cada vez mais protagonista da rentabilidade ou da não rentabilidade. Então, a digitalização que permeia as nossas vidas de uma maneira geral, em todas as áreas, ela é também necessária na logística. Um dos papéis da GoFlux é ser um ator protagonista para ajudar as empresas a tomar melhores decisões, a digitalizar o processo, gerar mais transparência e compliance, reduzir perdas e criar um diferencial competitivo nas suas operações. Perfeito, Rodrigo. Acho que você traz um ponto interessante, que é assim, a gente tem aqui, eu e você, mais de 20 anos de agro, ou de mercado. E acho que ao longo de todos esses anos, desde quando eu comecei, o fator logística sempre foi uma das variáveis que sempre se colocava como a mais difícil, a mais complicada, que a gente tem os nossos gargalos, a gente tem toda a questão de ser muito rodoviário aqui no Brasil, comparado com outros países como Estados Unidos, que tem uma malha ferroviária ali realmente muito pujante, muito grande. Mas essa é a nossa realidade, Obviamente a gente quer buscar alternativas, estamos trabalhando para isso, mas depende de muitos fatores. A gente começa esse papo pegando o gancho aqui do que você trouxe da sua história, de lidar com logística, e o que me motivou a te convidar para a gente conversar foi um artigo recente que você publicou. Até, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou de quem estiver ouvindo aqui pelo Spotify,
que é um artigo que o Rodrigo publicou no LinkedIn, intitulado, está até aqui do meu lado para eu ler e não errar, que é Pense no Mundo Louco, Temos. O resumo desse artigo, que tem aqui uma história muito bacana, é o contexto, né, de que muita gente ainda olha para o frete só como um custo. Mas para quem acompanha o setor, né, de perto, assim como você, como eu, ele diz muito sobre o momento do agro. E aí, Rodrigo, eu te pergunto, né, dando uma resumida aqui na prática do que você trouxe nesse artigo, o que o frete ele revela, né, sobre a saúde da cadeia e a qualidade das decisões que estão sendo tomadas no setor? O que você diz um pouquinho sobre isso? Tem bastante coisa para falar sobre isso, inclusive, obrigado por divulgar o artigo, a gente escreve justamente para tentar disseminar, motivar a discussão, né, não tem certo e errado, são as nossas percepções, e de quem está há bastante tempo no setor vendo as coisas acontecer. Qual é a questão que está relacionada ao frete e por que o frete, a gente entende que ele é tão protagonista dentro do, ainda mais no cenário do agronegócio? A gente parar para pensar, fazer uma conta simplória, pensando em agronegócio, na sua principal commodity do Brasil, que é a soja, você tem basicamente 3 fatores de precificação. O preço da commodity na Bolsa de Chicago, que ele é rediável, ele tem modelagem, ele tem análise gráfica, análise de fundamento, etc. Os traders são ultra especialistas nesse tipo de coisa. Você tem o câmbio, que também é uma matriz, é negociado no mundo inteiro, então é rediável, é algo mundial, e você tem o frete, que é a terceira perna da precificação, que atualmente, pelo menos até hoje, não existem instrumentos de hedge para isso. Ou seja, do ponto de vista da gestão de risco, que é um negócio tão fundamental no agronegócio, o frete, ele é uma componente das mais complexas. É tão difícil você entender o comportamento do frete, ou mais difícil do que o da própria soja. Porque você tem questões de oferta e demanda que impactam o preço da soja, por exemplo, dos fertilizantes, do açúcar, etc., que também tem influência no frete, mas o frete ele traz outras componentes, e muitas vezes essas componentes não são tão conhecidas. Por exemplo, no agronegócio, a gente está vendo agora a questão do diesel, o diesel está subindo e tal. O fato do diesel subir não necessariamente tem um impacto no preço do frete, ele tem um impacto no custo, na base de custo, que vai custar mais. Uhum. E a gente já cansou de ver na história recente e no passado, isso vai voltar a acontecer no futuro, muitas vezes, por mais que os custos subam, a relação de oferta e demanda não suporta com que esse aumento de custo seja repassado na ponta. Uhum. Então, isso traz uma complexidade para a tomada de decisão e para o entendimento do comportamento do frete, que é particular do frete. E é por isso que a gente traz esses elementos, faz esses artigos e estimula essas discussões, para que a gente comece uma jornada junto de entender como é que o frete se comporta, começar a decodificar de fato o quanto que isso tem de impacto nas margens. A gente vê, via de regra, o produtor falando do dólar, que é uma coisa que ele não controla. Uhum. O dólar subiu, eu vendo, o dólar está mais baixo, eu seguro a produção, eu não vendo agora, etc., enquanto ele perde toda essa potencial ganho de rentabilidade ou da volatilidade, quando ele vai contratar um frete de uma maneira completamente artesanal em pleno 2026. É inadmissível que você tenha um fluxo comercial, um fluxo econômico, onde as margens líquidas ali, principalmente uma trade, que está comprando e vendendo, ela vai ter margem líquida de 2%, 3%, vai fazer uma originação de soja com $2 de margem, $1,50, $2, $3 de margem, e você está exposto a tomar um swing de frete de R$40, R$50 por tonelada. Uhum. Então, é desproporcional o impacto que o frete tem hoje, e não adianta chorar, não adianta reclamar, é o que é. A gente tem uma produção agrícola que fica muito longe do porto, é diferente da Argentina. A gente tem uma produção agrícola que não está em cima de áreas de rios navegáveis, como é no Mississippi, nos Estados Unidos. A gente não tem uma infraestrutura de logística ferroviária que suporte um peso maior na composição do custo, ou seja, isso vai continuar nos afetando para sempre. E com esse nível de impacto, a gente precisa entender melhor. Então, a discussão que a gente traz a gente precisa entrar no detalhe e começar a entender o comportamento do frete e os seus impactos para ficar tão bom nisso quanto a gente por exemplo, entender o comportamento de modelo climático, de plantio, de adubação, de florada, etc, etc. Isso é papel fundamental de quem está no agronegócio, seja um produtor, seja uma trade, seja a gente que está envolvido também dentro do setor.
E você trouxe um ponto importante que eu acho que é bom até a gente reforçar isso, né? Quando a gente está falando, igual você citou o exemplo da Bolsa de Chicago, né? Então, a soja, né, o complexo soja, ele é precificado na Bolsa de Chicago, que pelo nome já fica claro que fica nos Estados Unidos. Então, o preço, né, em dólar por bushel vai refletir o que está acontecendo no mercado dos Estados Unidos. Para eu pegar esse preço em dólar por bushel, 11 dólares por bushel, 10, 12, não importa a cotação que está lá na bolsa, para eu chegar num preço lá no interior de Rondonópolis, por exemplo, em reais por saca, tem uma continha que a gente tem que fazer aqui, que é o que a gente fala, né, da paridade de exportação, para pegar uma mais fácil, né, em que eu vou colocar ali o prêmio, né, ou seja, que está muito relacionado com a oferta e demanda, né, o interesse, principalmente dos compradores ali, de ter um prêmio mais positivo ou negativo, de acordo com esse interesse, de maneira mais simplista. Depois eu tenho que fazer as conversões e colocar essa influência do frete, né, do porto até o interior ali, que tem toda essa variação, e mais o câmbio, né? Então, eu acho que é importante trazer esse destaque como você trouxe, porque muitas vezes se acompanha, você falou muito do dólar, né? Mas se acompanha muito Chicago subiu, Chicago caiu. Tá, mas lá no meu interior, muitas vezes esse reflexo não vai chegar tão rápido, porque as outras variáveis dessa continha aí, elas não mexeram na mesma velocidade. Né? E até te complementando nesse aspecto, assim, é fundamental olhar isso, mas acho que a provocação que eu sempre tento trazer é, muitas vezes, dentre as coisas que estão variando, Chicago foi de 11 para 12 dólares o bushel, assim, cents por bushel. O ponto é, muitas vezes, o impacto no interior ele é muito menos relevante do que a variação do frete, que hoje estava 180 e foi para 210 dentro da mesma semana. Perfeito. E a gente não olha. Isso que eu ia comentar aqui agora, porque agora a gente está vivendo, né, esse episódio aqui está sendo gravado aqui no dia 19 de março de 2026. E a gente está acompanhando as notícias do que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Ou seja, né, esse conflito de Estados Unidos junto com Israel enfrentando ali o Irã, o impacto que isso já teve com relação ao petróleo e outros, né, insumos aí, principalmente fertilizantes, que a gente importa aqui no nosso país. Então, também tem esse elemento, né, Rodrigo, assim, dos fatos externos que acontecem e que influenciam diretamente na nossa conta, muitas vezes não pelo fato, às vezes é mais pelo boato, né? Não que isso não esteja acontecendo lá fora, está acontecendo, mas a reação aqui muitas vezes é desproporcional ao que efetivamente está se refletindo no mercado. Isso é muito comum também, né? Sim, e é aquela coisa, né? Tem um ditado que diz que o pânico vende mais do que a verdade. Uhum. E assim, esse tipo de evento, a gente viveu 1 a 3 anos atrás, foi o início da guerra, do conflito na Ucrânia, que teve impactos aqui no primeiro momento. A gente está vivendo isso agora no Irã, que tem um impacto até maior do ponto de vista da nossa economia, por conta do petróleo, dos fertilizantes e tudo mais. Isso vai continuar acontecendo para frente. Uhum. E esse tipo de evento não recorrente, ele é completamente fora da alçada de previsibilidade. É impossível você colocar isso, por exemplo, num modelo matemático e dizer, olha, daqui a 7 anos a gente vai ter um outro evento desse que vai ter impacto em matrizes de custo como o petróleo. Mas entendendo esse contexto, entendendo como a gente é exposto, acho que o grande desafio é como é que a gente cria uma cadeia de supply chain que seja sólida e que seja mais blindada. Ela nunca vai ser imune, porque a gente está sujeito a eventos internacionais como parte da economia internacional que a gente mas como é que a gente cria uma cadeia de valor que seja mais protegida e mais responsiva a esse tipo de coisa. E até porque a gente tem esse tipo de evento, eles estão fora da nossa atuação. Não há nada que uma trading gigantesca, ou todas elas juntas, ou os produtores, ou o próprio governo brasileiro possa fazer para evitar que elas aconteçam. Uhum. Então, ela é algo que a gente tem que, é uma variável do problema que a gente tem que saber lidar, mas ao mesmo tempo, sabendo lidar com ela, tem várias outras variáveis e pontos da minha operação, de como a gente posiciona e gerencia risco, que a gente precisa olhar, sabendo que aquilo ali está ao sabor dos acontecimentos fora da alçada de previsão de qualquer um no mundo. Uhum. Então, dentro do que nos compete, do que está dentro da minha alçada de gestão, como é que eu consigo proteger a minha cadeia de suprimentos, meus custos, a minha operação desse tipo de evento. Isso envolve muito
olhar o mundo de uma maneira diferente da maneira como a gente olhou até hoje. Se a gente olhar os últimos 30 anos, a gente tinha um ambiente de digitalização completamente diferente do que a gente tem hoje. Um ambiente de negócios completamente diferente, uma importância estratégica da soja, do agronegócio, muito menor do que a gente tem hoje. Hoje o Brasil, inexoravelmente, é um player de classe mundial nisso. E a gente precisa ser um operador de classe mundial. A gente percorreu... A gente não pode deitar em berço e dizer, nossa, o Brasil é espetacular no agronegócio. Sim, em vários aspectos, mas não em vários outros. A gente é um país essencialmente rodoviário, a gente vai falar disso bastante, e isso não é um estorvo, essa é a condição que nós temos. Os Estados Unidos têm muito volume de transportado em hidrovias, não porque os Estados Unidos é maravilhoso, porque geograficamente eles têm um rio Mississippi cortando de norte a sul, literalmente em cima das áreas produtoras de grãos. Então, assim, foram capazes de utilizar essa capacidade hidroviária, isso dá uma vantagem competitiva para eles. A gente tem uma produção agrícola que fica longe dos portos, isso gera um desafio adicional. A gente tem um histórico de investimento em infraestrutura que não privilegiou obras maiores, mais relevantes, como ferrovias, por exemplo, por conta de custo de capital, pela nossa incapacidade de gerenciar grandes projetos ao longo do tempo. Ok, essa é a conjuntura do nosso país. Só que a gente tem uma logística, uma estrutura logística que é dependente do transporte rodoviário. Então, aí, a gente precisa parar de reclamar, de nossa, mas a gente é dependente do rodoviário. A gente tem que se transformar no melhor operador de transporte rodoviário do mundo. Porque ninguém no mundo depende tanto e tem tanta exposição ao transporte rodoviário quanto o Brasil. E aí, esse tipo da medida que a gente começa a entender isso, a gente começa a atuar e entender, beleza, eu não vou ter atuação no preço do petróleo, que tem influência no diesel, que está afetando a gente agora. Eu não tenho influência em várias outras coisas, mas aqui tem uma série de coisas que eu posso influenciar. E aí, na hora que esses eventos acontecem, não recorrentes agora, a gente consegue tirar o ruído e a espuma da história. Para conseguir ficar falando, vai ter impacto, que tamanho vai ser esse impacto e como é que a minha cadeia se ajusta a esse impacto. Do jeito que está hoje, é uma prova, e a gente está vivenciando isso nesse momento, de que o Brasil e o nosso agronegócio como um todo, que é composto por vários atores diferentes, ele não está preparado para isso. No meio dessa história toda, com a soja com preços em baixas históricas, mais baixos dos últimos 5, 6 anos, com custos em elevação, porque a alta demanda de transporte, ela pressiona o frete para cima. Então, eu costumo falar, nossa, o frete está mais alto ou mais caro. Eu falei, olha, se você for olhar do ano passado para esse ano, numa média bem grosseira, está falando de 15%, 18% a mais, 10%, dependendo da região, de frete mais alto em relação ao ano passado. Não é esse o problema. O grande problema é que, pega 2023, você tinha no Mato Grosso, um saco de soja custava R$180. Hoje ele custa 110, 105. Ou seja, você está pagando, ainda que o frete tivesse ficado flat, tivesse o mesmo preço do ano passado, o peso proporcional do frete que você paga em relação à saca de soja, ele é muito maior. Então, entender esse tipo de coisa. Mas os fretes caíram. Pô, os fretes caíram, mas o preço do produto está caindo mais e você não controla o preço do produto, como é que você atua para tentar criar as condições para pagar um frete mais barato? Coisas que podem ser feitas até... E aí, se a gente for hábil o suficiente para construir esse senso do que é que a gente pode fazer e de como a gente pode atuar, outras crises como a que a gente está vivendo hoje, elas vão ter muito menos pânico gerado do que a gente está vendo hoje. Vamos fazer greve. Qual é a pauta? Não, reduzir o preço do diesel. Como você vai reduzir o preço do diesel agora? Com o barril do petróleo batendo 122, como eu vi agora? Isso vai uma mudança tributária? Não sei, mas se acontecer pontualmente, você não resolve estruturalmente para frente. Então... E cria um artificialismo também, né? Porque, de uma certa forma, você está represando isso, algo que acontece no mercado, né? Então, você tentando blindar isso de uma outra maneira e não deixando pela livre relação entre oferta e demanda, você, né, pode realmente você está postergando um problema que pode se tornar muito maior lá na frente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aqui, Rodrigo, eu acho que tem um ponto fundamental, que é o que você trouxe, né, dessa questão do custo rodoviário comparado com a receita, né, ou seja, os dois têm que estar muito bem entendidos dentro dessa relação, né, e eu acho que aqui entra a lógica, da mesma forma como você trouxe inicialmente, quando a gente fala que o câmbio foi criado, né, para envergonhar os economistas, né, essa é uma frase também muito utilizada no mercado, porque é impossível de você prever
prever para onde que o câmbio vai, porque são muitas as variáveis, né? Então, a forma que a gente tem de lidar com o câmbio é justamente tentando torná-lo irrelevante dentro do negócio, né? E uma forma de fazer isso é justo trazendo os hedges, né? Fazendo essa proteção e utilizando os mecanismos para isso. Então, seguindo essa lógica, o que você tem visto do mercado dentro dessa evolução desses anos todos aí, a forma como o mercado de fretes, o mercado de logística tem trabalhado, tem se desenvolvido para sair de algo menos manual, vamos dizer assim, e algo mais previsível, se isso é possível. O que você tem acompanhado nesse sentido? Não, a gente acompanha bastante, assim, e a plataforma GoFluxo, ela é um agente que tem uma relevância já bastante grande. A gente opera mais de 60 milhões de toneladas de carga pela plataforma por ano e movimenta isso centenas de milhares, milhões de viagens por ano. O ponto é, como é que a gente controla o preço, né? Existem mecanismos e mecanismos. Você acabou de falar do câmbio. Se você não pode vencê-lo e não pode, você pelo menos tenta travar ele. Fala, beleza, eu travei uma posição, rediei uma posição de câmbio. Se ele for a 10, ele cair a 2, você está protegido naquilo que você precificou. Em tese, isso é possível de ser feito no frete. E aí você vai dizer, poxa, mas aí quem está no agro nos assistindo do outro lado, fala, pô, mas é impossível rediar o frete no agro. Não é que é impossível, ele é mais difícil. Basta você olhar, não muito longe, aqui mesmo no Brasil, como é que o frete da indústria funciona. Ele funciona com base em contratos, ou seja, é um hedge. A ferrovia, ela funciona com base em contratos. Você tem um hedge, você fecha um preço para o ano, e aquele preço ele está travado, sujeito só a variações do diesel, com repasse automático, mas ele é essencialmente previsível. Por que isso acontece com a ferrovia e com o transporte rodoviário na indústria? Porque são atividades onde a frota é proprietária do operador. Os vagões são da Rumo, as locomotivas são da VLI, a transportadora X, que opera para a Nestlé, para a Unilever, ela tem a frota própria, então ela tem uma precificação a custo. Custa 100, consigo vender por 115, ou seja, é markup, e ele consegue sim, e ele faz uma conta de custo de capital, que ele tem empregado numa frota gigantesca, ele precisa fazer aquela frota rodar, então é melhor ele garantir que aquela frota vai estar rodando a uma rentabilidade conhecida do que ele ficar no spot. E é assim que funciona na indústria. Quando você vai para o agro, ele tem uma complexidade maior, porque não é um mercado que ele é operacionalizado essencialmente com frota. Você tem um volume muito relevante, mais de 70%, que é de subcontratação de terceiros. Então, é muito difícil, para não dizer impossível, eu, Rodrigo, sendo transportadora, contratar a Marina e dizer assim, a Marina, que é motorista de caminhão, tem o seu caminhão lá e tá. Falou, Marina, eu vou fechar um contrato aqui com a Trade X e eu vou garantir esse preço pela safra de soja inteira de fevereiro até agosto. E aí eu estou contando com você, tá fechado aqui a R$200 por tonelada. Você tá lá no posto com um contratinho comigo a R$200 por tonelada, o seu vizinho, o seu compadre ali do lado no posto tá pegando frete a 230, 240 porque o mercado subiu. O que você vai fazer? Você vai dizer, poxa, eu vou fazer 240. Eu não vou cumprir aquele contrato. Essa é a fotografia. Aí você vai dizer, então não tem jeito? É óbvio que tem jeito. E aí, se você parar para imaginar, e é por isso que eu falo que não dá para a gente operacionalizar a logística hoje com os olhos do passado, e a sua frase de isso aqui é para-brisa, é olhar para frente. Como é que a gente constrói uma relação diferente com as transportadoras? A gente tem mais de 5 mil transportadoras homologadas e conectadas na plataforma, e a gente entende que esse é um movimento que dificilmente vai vir organizado delas. Por inúmeras razões de cultura, de capacidade, e a heterogeneidade da base de transportadores, tem transportadores muito grandes, muito pequenas, médias, etc. E está todo mundo literalmente lutando pela sobrevivência. Mas se você for parar para pensar, as grandes empresas que são de fato quem estão expostas à variação do frete, com as grandes trades, as empresas fertilizantes, sucroalcooleiras, que contratam centenas de milhões de reais de frete, se essas empresas não se movimentarem para criar um modelo que seja mais rediável, seja mais previsível, elas vão continuar sofrendo essa volatilidade a vida inteira. E aí traz para a realidade. Pô, tá, e daí, Rodrigo? Bonito. Como é que a gente resolve isso? É o seguinte, quais são os principais custos de uma transportadora? O custo da depreciação do capital empregado na frota, ainda mais com taxa de juros a 14,75 agora. Esse custo de capital de giro, diesel. Todos três podem ter uma influência direta de um contratante. Vou dar um exemplo aqui citando nomes. Você imagina que a Cargill, é fácil da gente imaginar que a Cargill tem um custo de capital, um custo de captação de dinheiro muito melhor do que a Transoeste, ou do que a Rodoviva, do que a Rodosafra. É óbvio,
Sim. E essas empresas vendem frete para a Cargill. E elas precificam um custo de capital de CDI mais X bastante. Precificado no frete da Cargill. E aí a Cargill paga esse frete. Cargill, ADM, todas as grandes três, Copersucar, enfim. Se você parar para pensar, poxa, como é que eu consigo controlar o frete dessa transportadora? Numa primeira perna. Porra, eu preciso criar instrumentos onde essa transportadora consiga ter acesso a capital de giro no mesmo nível que eu tenho. Eu posso subsidiar o capital para ela e até ganhar um spread em cima dela, mas eu vou reduzir a base de custo da transportadora e numa matriz importante de custo para ela, eu vou dizer, olha, isso aqui você não vai precificar para mim. Pouco me importa, você não está mais captando dinheiro de capital de giro a 2,99 ao mês. Eu vou conseguir colocar capital na sua mão mais eficiente. Esse delta aqui, você vai repassar no frete. Poxa, bacana. Muita transportadora paga um custo de capital muito mais alto na aquisição de um caminhão novo, de uma nova frota, porque ela tem pouco colateral. Ela opera basicamente em contratos spot, então ela não consegue chegar para o banco e dizer, olha, eu vou comprar 40 caminhões aqui, mas eu preciso de uma taxa de financiamento de 0,99, porque eu vou rodar com esses caminhões bastante. O banco olha e fala, tá bom, como é que você me prova que você vai rodar? Cadê o contrato? Então, se você pega uma empresa e fala, olha, tá aqui um contrato, eu estou te dando um lastro de volume para você financiar o caminhão mais barato, com o custo de capital mais barato. Isso vai reduzir o custo do caminhão, vai reduzir a base de ativo, ele vai ter que remunerar frete em cima de uma base de ativos um pouco mais barata, ele está pagando menos juros. E assim por diante. Pô, e aí, em coisas até mais operacionais, onde a gente atua diretamente também. Não adianta você ter construir um silo no interior, que tem um estado da arte, de capacidade de armazenagem, etc., de armazenagem de grãos, e você não colocar uma internet decente. Aí a transportadora chega lá, carrega o caminhão, ou descarrega o caminhão em meia hora, 20 minutos, e passa 6 horas porque a internet caiu. E o cara perde 6 horas do ciclo dele, porque não tem internet para emitir a nota. Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas e todas elas influenciam na base de custo da transportadora e que depois vai virar frete. Então, a gente tem uma série de provocações e de mudanças de metodologia e mudanças de abordagem em relação às transportadoras e ao transporte. Fala, pô, eu não consigo regiar frete. Não, mas eu, como contratante de alto volume, eu tenho vários elementos, várias ferramentas, várias armas para ajudar a minha transportadora a ter um custo mais baixo e me beneficiar. Porque se a transportadora... Eu falo isso para transportadoras dia sim, dia também. Uma transportadora que subcontrata, quando o frete sobe, por exemplo, os fretes estão mais altos agora, as transportadoras não estão ganhando mais dinheiro. Porque ela está contratando um frete mais alto, ela está gastando mais capital de giro para fazer o mesmo volume que o frete sobe. Então, não como é que eficiência, né? Não teve um ganho de eficiência nesse processo. O frotista que tem a frota própria, beleza. Se ele tem uma frota que custa 100 e o frete era 150, ele ganhava 50, hipoteticamente. Se o frete foi para 200, ele está ganhando 100. Ótimo. Mas a esmagadora maioria do volume é subcontratado. Então, você está pagando mais para o motorista, porque o custo dele também subiu, e você está ficando com uma margem percentual menor e gastando mais capital de giro. Todos esses impactos vão para o bolso de quem? Do contratante, da trade, do produtor. Isso vira custo do Brasil. E não adianta, isso não é governo que vai resolver somente. As empresas têm capacidade para fazer. Agora, é necessário entender, falar, olha, nós vivemos num mundo, num contexto de mercado diferente de 20 anos atrás. Basta olhar o que foi feito 20 anos atrás. 20, 25 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de terminais portuários que tem no Brasil hoje para exportação de grãos. Os investimentos que aumentaram a capacidade portuária no Brasil foram fundamentalmente privados. Porque as empresas entenderam, falaram, olha, se eu não construir o meu terminal lá no Maranhão, etc. Tem por onde sair, né? Não tem por onde sair. Como é que eu vou exportar essa soja toda? Então, eles atuaram lá. Mas é um negócio teoricamente mais simples. CAPEX, bota lá, opera, portos, já fazem isso em outros lugares. Sim. O Brasil ele é desafiador e é fascinante justamente por isso. O que vai demandar, o que é demandado agora de nós é algo diferente, que não existe, não tem benchmark. A gente vai ter que construir uma nova maneira de se relacionar com o prestador de serviço de transporte, porque é uma relação de simbiose. Não dá para você simplesmente ver as transportadoras morrendo e perdendo rentabilidade e tentando repassar isso em frete para o contratante, enquanto o custo do Brasil aumenta e as transportadoras não renovam frota, o mercado de transporte ele diminui enquanto a demanda aumenta. Isso é inevitável nos próximos 5 anos. Então, a gente vai precisar ter um choque de realidade e passar a lidar com isso de uma maneira diferente. E, de novo, citei alguns exemplos aqui, mas existem inúmeros exemplos de como a gente pode atuar na base de custo da transportadora
se não para fazer um hedge, mas para controlar um pouco da base de custos e controlar, né, obviamente, o preço na ponta. Rodrigo, você foi falando e na minha cabeça foi criando um paralelo aqui, obviamente respeitando as particularidades de cada negócio, né, e de cada realidade, mas me parece muito aquilo que a gente fala muito, né, principalmente aqui na AgroSchool, que a gente atende muitos produtores nos nossos cursos aqui para finanças, gestão financeira, gestão de custos, de riscos e tudo mais, que é essa necessidade de profissionalização, né? Ou seja, do produtor rural enxergar o negócio dele não como um CPF ou um conjunto de CPFs, mas sim como um CNPJ. Por mais que não seja, não tenha uma empresa aberta ali, mas lidar como uma empresa, né? Ou seja, para que ele consiga ter uma melhor bancabilidade, né? Ele consiga acessar linhas mais acessíveis, mesmo na taxa de juros alta, como nós temos na nossa realidade agora, mas tentar encontrar algumas formas de ter uma necessidade de garantia menor, ou um montante maior, enfim, um prazo melhor, mas isso tudo depende, como a gente fala aqui, da forma como o produtor apresenta a história dele quando ele vai lá ao banco para poder demonstrar a sua capacidade de pagamento, né, o quanto que ele tem ali de capital, como que ele lidou em momentos de crise, né, qual é o histórico da margem dele, como que ele lidou com essa gestão de riscos ao longo do tempo, né? E você me contando um pouquinho aqui mais, estou aprendendo com você aqui sobre o mercado de logística, de fretes de maneira geral, das transportadoras, me parece ter um comportamento semelhante, de novo, faço a ressalva aqui de contextos de negócio diferente. Mas talvez a similaridade seja essa, né? Ou seja, a transportadora, ou o dono do caminhão aí que lida de uma maneira muito mais isolada e sem conseguir criar ali uma estrutura mais robusta, mais para poder conseguir um acesso a um capital melhor ou conseguir ter maior previsibilidade, ele está sempre repassando, como você falou aqui ao final, né? Faz sentido esse paralelo aqui para você? Eu acho que faz, e até traçando um paralelo ainda mais direto, assim, eu vejo as transportadoras hoje com o nível de necessidade que os produtores agrícolas tinham há 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, que o cara era um pioneiro, saiu do Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, para desbravar o Mato Grosso, etc., para construir o que é o agronegócio hoje, e eles fizeram isso a custo de muito suor, como as transportadoras fizeram, por várias e várias histórias espetaculares de empreendedorismo, de risco, de trabalho, de suor, de caras que eram motoristas e foram crescendo e criaram um império que tem bilhões de reais em ativos e etc. Então aí. Mas eles não fizeram isso sozinhos, assim como os produtores agrícolas não fizeram isso sozinhos. Na época que hoje você tem bancos internacionais, a rede bancária de uma forma geral, atuando no crédito, fintechs, etc. Nem sempre foi assim, você sabe bem disso. Sim. A boa parte da proposta de valor de uma trading há 15 anos atrás era: eu compro a sua soja e eu, em troca disso, eu te dou um monte de coisa que você não tem, porque você está aqui desbravando e produzindo grãos que eu quero exportar para fora. Então, eu vou te dar logística, eu vou te dar armazenagem, eu vou te dar financiamento, eu vou te dar dinheiro quando você precisa. Ou seja, a trading ela vinha com um arcabouço de soluções para fazer com que o produtor se preocupasse em produzir o melhor possível, com a maior qualidade, quantidade e previsibilidade possível. E todo o restante da infraestrutura, a financiamento, etc., barter e tudo mais, era um papel da trading que estava recebendo a soja como pagamento disso. Mas isso para a transportadora hoje. Olha a situação da transportadora. Não é raro você ver transportadoras que têm frota de 400, 300 caminhões e que compram pneu no varejo. O cara não consegue ter acesso para comprar pneu na montadora. E uma transportadora desse porte gasta 7, 8 milhões de reais por ano de CAPEX para comprar pneu. Então, olha o tamanho disso. Pô, sim. Como assim? O cara não atende? Não atende. São raras as transportadoras atendidas direto pela montadora. Por que eu estou falando isso? Porque se a fabricante de pneu não atende diretamente, quem vai atender é um revendedor. Você já comeu margem aí. Alguém está ganhando, vai chegar mais caro na ponta. As transportadoras não têm um modelo de aquisição do combustível. Se ela vai gastar combustível para carregar a minha carga, por que eu deixo a transportadora negociar o diesel numa condição pior do que eu conseguiria negociar como contratante? Beleza, deixa eu fazer o barter para você. Eu vou te dar capital de giro, vou te dar financiamento de pneu, vou te dar diesel, etc. E assim eu vou fazer o quê? Comprar o frete nas minhas condições, ao mesmo tempo que você está operando e garantindo uma rentabilidade maior do seu caminhão.
vai estar mais baixo, mas a gente vai espremer a base de custos. Cada ponto percentual que a gente ganha no preço do diesel, no custo do capital, na aquisição de autopeças, de serviços, etc., powered by um ecossistema de contratantes que olham isso, como aconteceu na época do boom agrícola no Brasil, isso faz que a rentabilidade da transportadora aumente a sustentabilidade dela, aumenta a capacidade dela de renovar a frota, de trazer caminhões mais novos, com melhor eficiência energética, com menor consumo de combustível, com menor emissão de carbono, com maior capacidade de atender uma demanda que é minha como contratante. Portanto, cara, me ajuda a te ajudar. E eu vejo esse paralelo eu acho muito legal de ser feito, porque, de novo, se a gente olhar, a gente tem que fazer o que ainda não foi feito no setor de transportes. A gente já fez isso no agro. Então, assim, esse já existe, as tradings e as empresas do agronegócio como um todo, elas já fizeram esse papel, porque elas entendiam que se ela não trouxesse as ferramentas para os produtores, não bastava o pioneirismo e a capacidade de trabalho deles. A gente não ia estar no patamar que a gente está hoje. Então, vejo muito dessa forma. E aí, de novo, puxando um pouco da brasa para a minha sardinha, qual é um dos desafios que a gente precisa enfrentar de frente? É transformar o agronegócio com tantos atores, de fato, num ecossistema organizado. A gente precisa conectar as operações, a gente precisa digitalizar isso para conhecer e extrair produtividade disso. A gente precisa conectar isso de maneira a construir a escala necessária para a gente poder chegar, como a gente já faz hoje, por exemplo, na GoFluxo, olha, eu tenho 60 milhões de toneladas de carga que vão ser contratadas na minha plataforma esse ano. Isso dá milhões de metros cúbicos de diesel sendo contratados. Por que a gente não vai direto até a distribuidora para negociar uma condição para abastecer esses caminhões que vão atender essa demanda? Acho que a distribuidora não vai se estapear para ganhar market share em cima de outra? É óbvio que vai. E a redução de preço na ponta. Isso é muito mais eficiente, não elimina o que está sendo discutido agora, mas é muito mais eficiente no longo prazo do que ficar brigando por isenção de ICMS e PIS/COFINS pontualmente, que a gente sabe que, lamentavelmente, não vai acontecer de maneira estruturada. Nem a pau os estados vão abrir mão dessa receita. E não é uma questão de olhar o país, é uma questão de vontade política, de discussões de lado A, lado B, direita e esquerda, ou seja, tem muito mais por trás. Então não dá para contar que a redução da base de impostos vai resolver a nossa vida. Se ela acontecer, maravilhoso, mas não dá para contar que isso vai acontecer para frente. Estruturalmente, esses exemplos que eu dei, eles são transformacionais. E, de novo, já foi feito. Hoje em dia, o nível de financiamento, você conhece isso muito melhor que eu, o nível de financiamento das tradings da safra brasileira ele é muito menor em volume e em percentual. Mas ele já foi o principal no passado. Não existia banco grande dando crédito no Brasil há 20 e tantos anos atrás no agro. Eles não conheciam esse risco. Eles não conheciam o produtor. Hoje você tem divisões, diretorias de agro dentro do banco. Olha para o transporte. Não existe nenhum banco setorial, nenhuma instituição bancária no Brasil com uma área voltada para o transporte. Nos Estados Unidos existem mais de 60 instituições exclusivas de transporte. Eu digo de transporte para tudo, desde financiamento de aeronave, de capital de giro para quem opera transporte fluvial, transporte rodoviário, etc. Por quê? Eles entendem que o transporte é a espinha dorsal da economia americana. A economia americana é uma economia pesada não só em serviços de software e tecnologia, ela é uma economia pesada em diversos, produzem mais grãos que a gente, para começo de conversa. E eu quero pegar esse gancho teu aqui agora da espinha dorsal. A gente está aqui na data de hoje, nessa iminência de que haja aí uma nova greve dos caminhoneiros, né? Em razão desse aumento do diesel, né? Se diz que talvez aí no final de semana isso possa realmente, de fato, estourar por aí. A gente já viu, né? Já viveu essa situação aí alguns anos atrás, né? E realmente foi um impacto, né, gigantesco aí no mercado, nas tradings, né? A gente estava em trade naquela ocasião e a gente sentiu na pele justamente isso. A gente gosta de fazer um paralelo aqui entre separar o que é risco de incerteza, né? Risco é algo que a gente sabe que vai acontecer, né? Ou seja, o preço da bolsa pode subir, pode cair, o dólar pode subir, pode cair, pode chover, pode não chover. A gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, em qual intensidade, mas a gente sabe lidar que isso é um risco, né, inerente ao nosso negócio. Já incerteza, vamos colocar dentro de um balaio aqui de uma bomba, né? Ou seja, pode acontecer
vir de qualquer lado, de qualquer, né, motivação, e você tem que lidar com aquilo sem muita informação, né? Sem informação e sem um histórico. O Brasil passou, foi 2018, né? Essa greve dos caminhoneiros aí que trouxe todo esse impacto. O que você acha que o mercado aprendeu a lidar com esse impacto de 2018 para agora, assim? Se isso realmente acontecer agora nessa iminência, você acha que o mercado ele se preparou melhor para isso? Qual mudança estrutural que você percebeu do ponto de vista das empresas de lidar com esse risco, né? Que agora não é mais uma incerteza, é um risco que pode acontecer, não sabemos da intensidade. Você percebe uma mudança, uma evolução nesse sentido? Eu queria ser otimista nesse aspecto, mas assim, eu percebo uma mudança e mudou bem para pior, né? Para pior? Para pior pelo seguinte, assim, não dá para tirar o contexto complexo que é o Brasil. Sim. Então, a gente, o Brasil é ruim, não é fácil também. Uhum. Quando a gente fala assim, o transporte rodoviário no Brasil, parece que é uma coisa só. Assim, não nos iludamos com os dados errados. 100% das cargas brasileiras passam por caminhão. Ah, mas, Rodrigo, eu já vi que o dado era 60% da matriz de transporte do Brasil é rodoviária. Mentira, 100%. Ah, mas como assim 100%? Se você tirar 400 e poucas milhões de toneladas de minério de ferro que vão de ferrovia, esse número de 60% vai para quase 85%, 86%. E todos os modais de alta capacidade, seja hidrovia, seja ferrovia, seja cabotagem, eles dependem do rodoviário para chegar ou para sair. Então, a gente é dependente em 100%. Isso traz uma complexidade enorme, porque existe o rodoviário do agro, de granel, existe o rodoviário de cargas líquidas de combustível, que é bastante volume, existe o rodoviário de cargas industrializadas, de carga baú, cider, container nos portos, existe o rodoviário de cargas frigorificadas, etc, etc. Existem vários rodoviários em várias regiões. A greve que está acontecendo, que aconteceu em 2018, ela teve um contexto de várias coisas. 2018 era um ano de eleição, então, que é semelhante a esse ano. Uhum. Ela começa nunca de uma maneira muito avassaladora, ela começa com focos pontuais, onde você tem uma atividade de lideranças pontuais que tem uma certa relevância, que começam a criar o hype, criar o barulho. Ah, vamos parar, e o cara vai lá que tem não sei quantos mil seguidores no Instagram, nos grupos de WhatsApp, vamos parar. Só que tem um lado que é parar e para reclamar, e não tem naquela época e hoje também, não tem uma clareza de, beleza, vamos parar, mas vocês estão pedindo o quê? Melhores pauta, né? Melhores condições de trabalho. Porra, melhor qualidade de vida para quem? Eu tenho uma qualidade de vida maravilhosa morando em São Paulo. Tem gente que odeia morar aqui, eu adoro morar aqui. Então, melhores condições de trabalho em quê? Melhores condições de preço, diesel, etc. Ou seja, a pauta, desde aquela época e agora também, ela não é clara. E ela não é unânime, não é uniforme. Outra coisa, para você parar o transporte rodoviário no Brasil, e naquela época existia uma conjuntura para isso, que eu não sei se ela está clara hoje, ela está construída hoje, alguém precisa pagar essa conta. O motorista de caminhão, ele é exatamente igual ao motorista de Uber. Imagina que você é motorista de Uber, se você parar 3 dias de trabalhar, você para 3 dias de gerar receita. Quem vai bancar essa conta? Todo motorista tem conta para pagar, toda transportadora tem resultado para pagar. O boleto do financiamento do caminhão vai vir sim ou sim, tendo greve ou não. Então, naquela época, existiu uma pressão muito grande de empresários do transporte, de outros empresários de um determinado espectro para bancar aquela greve durante um período. A gente não vê isso hoje. E aí, existe muita crítica em determinadas regiões, em determinados grupos ali de transportadoras, para dizer, poxa, nós não vamos parar. Parar por quê? E quem vai pagar a minha conta? Então, você tem focos muito inflamados, via de regra, o Sindicato dos Transportadores no Porto de Santos, que é muito relevante, que é uma porta de saída e de entrada muito grande no Brasil, e ele normalmente tenta influenciar. Mas você tem o Mato Grosso, você tem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Minas, você tem várias outras regiões que não necessariamente são impactadas diretamente. E aí você me perguntou, poxa, mas você viu uma evolução daquela época para cá? E aí é aquela coisa, quando você não sabe pedir, não sabe perguntar, o que vem de lá certamente não vai ser algo de bom. Qual foi o efeito daquele momento? A gente teve uma redução pontual do ICMS dos estados que eram pró-Bolsonaro. A gente teve uma redução pontual da alíquota de PIS/COFINS, que era o imposto federal, e saiu dali uma famigerada tabela de frete mínimo da NTT.
E aquilo ali foi uma orientação porque as melhores condições era basicamente os motoristas autônomos ganham muito pouco, um frete ele não paga a conta, e de fato, se você considerar o valor de frete pago historicamente, para você conseguir renovar a frota, pagar o custo de capital, ele não era suficiente, mas isso não é um problema do frete, isso é um problema da estrutura de custo de capital. O Brasil tem juro alto. Para você fazer frete rodoviário de carga de baixo valor agregado, tendo que remunerar 15% de taxa de juros ao ano, você tem que cobrar um frete muito mais caro do que as commodities suportam pagar. E essa é a realidade. Então, o problema não está no frete, o problema está na estrutura de capital. Por isso que tem governo nisso? Tem, mas tem formas de você tentar melhorar isso no setor organizado. E aí a tabela de frete, ela foi uma orientação. Ela foi feita a toque de caixa, então ela saiu com inúmeras imperfeições. Não é falta de esmero técnico na hora de construir, mas é um negócio extremamente complexo e muito heterogêneo. Então, a realidade de quilometragem, de estrada de chão não pavimentada, de estrada pavimentada, de quantidade de eixos por caminhão, ela gerou uma série de distorções e ela não pegou. E como tudo no Brasil, ela criou essa tabela, como não houve fiscalização, a gente passou 5 anos, de 2018 até 2024, 5, 6 anos, fingindo que ela não existia. Em que passou esses 5, 6 anos fingindo que ela não existia? As empresas que contratam frete. A ANUT, a Associação Nacional dos Usuários de Transporte, as grandes empresas que são impactadas por isso, elas se furtaram a sentar na mesa para discutir. A NTT, beleza, acabou o hype, acabou a greve, vamos sentar, vamos criar um comitê, um fórum para discutir. Não dá para você construir uma tabela de frete mínimo para transportar cargas no mundo livre. O chinês, ele não entende, ele não está preocupado se a gente tem um valor mínimo de tabela de frete para pagar. Oferta, demanda, Chicago, câmbio, etc. Se você tem, se o frete para a conta fechada tem que ser de 180 e a sua tabela mínima é 250, isso é um problema seu. Você vai perder competitividade para o Paraguai, para a Argentina, para os Estados Unidos. Eu não vou pagar mais caro só porque você tem uma tabela internamente. Trabalhe e aí. Então, essa discussão, ela deveria ser uma discussão complexa, porque ela não é uma discussão somente do agro, é uma discussão de todos os setores da economia, e ela não foi feita. O ministro do secretário especial dos transportes divulgou as principais empresas com mais autuações depois que começou a fiscalização, e aí basta a gente ver quanto que a gente é negligente como o setor. Várias empresas que estão lá, não vou citar os nomes, são grandes empresas que estão autuadas por descumprimento do piso mínimo de frete de maneira completa, literalmente ignoraram, estão sendo autuados. O que faz é que eles precificaram isso. Beleza, vou colocar a multa na conta. E aí qual foi a posição do governo correta? Falei, olha, eu vou descredenciar vocês, porque assim, a reincidência em não cumprimento da tabela de frete mínimo, ela é um negócio que transcende a multa. Você vai ser descredenciado, você não vai poder mais contratar transporte. Imagina uma grande trade, uma grande empresa de alimentos não contratar mais transporte. De novo, isso só demonstra a quantidade o quanto de tempo a gente perdeu de 2018 até hoje para discutir e encontrar o modelo, porque não tem não é uma ciência tão exata quanto parece. Existem muito grandes setoriais que têm que ser ponderadas, e essa é uma demanda que não deveria sair do governo. O governo ele não tem esse nível. E aí, governo atual, governo anterior, próximo, dá para você botar a culpa em partido. Sim, esse é um problema nosso. Uma instituição, né? Esse é um problema nosso, porque afeta a nossa produtividade, a nossa capacidade de competir como empresas, etc. Então, quando eu olho o que está acontecendo agora, a gente tem um cenário de potencial greve, motivada por um evento externo, que aumentou pontualmente o custo do petróleo e o custo do diesel. E essa pressão, ela tem várias origens. Ela tem uma pressão da oposição para tentar instalar o caos, porque a gente está em ano de eleição. Ela tem medidas que são, do lado do governo, eleitoreiros, para dizer, olha, nós agimos rápido, etc., mas ele não tem a caneta. E no final dessa história, tá a gente aqui e todo mundo perdendo margem, todo mundo perdendo dinheiro, um ano ainda que já era bastante complexo, sem uma discussão civilizada de, beleza, transportadoras, vamos primeiro, antes de você, ninguém está tirando de vocês o mérito. Mas vamos trabalhar primeiro qual é a pauta. Qual é a pauta? A gente precisa de condições melhores, juros subsidiados para financiar bem de capital, para financiar caminhão? Essa é uma pauta que dá para você pedir para o governo interceder de alguma maneira. Beleza. A gente precisa ter
até porque isso é uma pauta inflacionária. Se o governador do estado X reclama da taxa de juros, ele tem um papel na taxa de juros. Se ele reduzir o ICMS do estado dele, ele reduz o preço do diesel, você vai ter uma pressão inflacionária menor. Governador, vamos falar, se não zerar, reduzir, ter uma alíquota mínima ou menor no ICMS, principalmente nos estados que são muito mais expostos ao transporte. De novo, sem a discussão da pauta, é possível a gente sair com alguma coisa de bom dessa potencial paralisação. Então, quando eu olho de 2018 para cá, voltando à sua pergunta, eu não vi evolução, eu vi uma involução. A gente hoje está pagando pela nossa negligência na última greve em ter uma discussão. Tanto que o remédio para isso foi algo que matou o paciente, que é a tabela. Sim, então, exato. Então, assim, a gente vai ter uma nova tabela? Eu acho que aí é mais uma evidência, ou mais uma situação de que a falta de coordenação da cadeia como um todo, né, ela fragiliza os diversos elos, né? Então, enquanto a gente não tiver uma visão do todo, ou que realmente as associações possam, né, estar mais ligadas, vamos dizer assim, por uma pauta comum, né, e não ficar com disputas, isso aqui realmente fragiliza o ecossistema, né, do agronegócio de maneira geral, né? E eu vou, se você me permitir, botar mais uma pimenta até do tá e daí. Por que isso acontece? O que falta, em grande parte, é exercício de liderança. As lideranças das empresas, elas são negligentes. Não é que falta capacidade de ter. Tudo que eu estou falando aqui, eu tenho essas discussões com vários amigos, com vários clientes, etc., prospects do setor, que são clientes da GoFluxo ou não. Todo mundo entende isso que eu estou falando. E não é o Rodrigo, o Rodrigo veio com ideia de... Não, isso é senso comum. Por que as empresas não agem? E aí tem um negócio que está no cerne da discussão, que ninguém discute, que é o seguinte: tem um lado humano no processo de liderança em toda grande empresa. Você atua com grandes empresas, você trabalhou em grandes empresas, você vai entender bem o que eu estou falando. Que é, eu sou o Rodrigo, diretor de logística de uma grande empresa. Beleza, eu represento uma grande empresa, mas eu estou num nível um status de carreira onde eu tenho muito mais a perder do que a ganhar. Porque o funil para virar CEO é um buraco de agulha. Então, se eu já cheguei a diretor de logística, eu defendo muito mais a minha posição, o meu alto salário, o meu bônus, a minha viagem para Disney, a minha casa na praia. E a política de incentivo das empresas, ela não coloca de maneira alguma a responsabilidade dos gestores de atuar de maneira estratégica. Por exemplo, qual é o diretor de logística no agronegócio brasileiro, de cabo a rabo, que tem, dentre as suas metas de remuneração variável, atuar para melhorar o transporte dessa maneira como a gente discutiu aqui? O cara vai ter uma meta ali, reduz o frete, mantém isso aqui, nível de serviço, etc. Então, o cara olha para dentro da bolha dele, bate olha meta. Olha o pneu dele só, né? Ele bate meta, ganha bônus e, não vou citar o mundo que se exploda. E isso, ao longo do tempo, não prejudica ele na sua carreira, porque amanhã ele sai da empresa, vai para uma outra, ele é competente, tem experiência, etc. A vida segue. Mas o estorvo da não tomada de decisão, de não sentar na mesa para discutir, ele fica na empresa e no setor. Então, é um negócio que tem que ser tratado bem mais na raiz. Se a gente precisa ter as nossas lideranças de logística, das trades, das transportadoras, dos produtores, atuando para construir um ambiente de negócio mais adequado às nossas necessidades, tratar as pautas com governos, como sociedade organizada, como área de negócio, de maneira mais eficiente, a gente precisa não negligenciar que, assim, poxa, para que eu vou perder meu tempo se eu não vou ganhar um centavo a mais com isso? E aí, como é que as diretorias, como é que as empresas olham isso do ponto de vista de remuneração variável? Porque não adianta, você pode bater meta, e todo ano você pode bater meta numa empresa, sem fazer absolutamente nada, se valendo do contexto. Pô, os fretes caíram esse ano, a gente tinha planejado mais alto ano passado. Que maravilha. Qual a sustentabilidade disso? Onde é que está a atuação para o longo prazo? O incentivo de longo prazo, ele deveria estar atrelado, obrigatoriamente, a ações que construam a viabilidade do negócio no longo prazo. E isso, para não dizer que não existe, eu vou te falar que é muito raro, eu nunca vi. Eu ainda não. E enquanto não tiver isso, essa discussão vai ficar ali pontual. Pô, beleza, vamos resolver esse ano. Pô, beleza, já entregamos esse ano, não vamos bater, vamos para o próximo. E as grandes discussões, elas vão sendo empurradas com a barriga para frente, infelizmente. E você me trouxe aqui a lembrança do segundo episódio que a gente gravou aqui, que eu
conversei com o Jonatas Cury, e a temática era sobre crédito. E ele, falando de crédito, trouxe uma mensagem muito similar a essa sua, né? E usou a palavra de empatia, né? Então, muitas vezes a gente fala só da culpa do outro, né? É muito fácil culpar alguém do elo da cadeia, mas tá, o que eu de fato estou fazendo em benefício do todo, ou né, da cadeia como um todo, não olhando só para o meu pirão ali, né? Então, o que eu tenho desse olhar além do seu próprio negócio? E eu acho que eu resumi, se me permite a tua fala, em falta de pensar em deixar um legado, né? Ou seja, não é só cuidar da meta do meu negócio, do crescimento da minha empresa e tudo mais. O que eu estou deixando de contribuição como um legado realmente de que eu evoluí, ajudei nessa reconstrução, nessa evolução do setor como um todo, né? E não só do meu negócio de maneira isolada, que faz parte, se beneficia desse todo aqui. Rodrigo, como eu tinha imaginado, a nossa conversa aqui poderia ser muito mais longa, porque o tema realmente é super atual. Eu acho que essa discussão de questão de logística, de custo, de frete, de diesel, de guerra e impacto nas margens, eu acho que é um momento super propício para isso. E eu queria fechar contigo aqui com, né, a gente já falou muitos tas e daís aqui, né, dentro dessa nossa conversa, mas se a gente pudesse embrulhar tudo isso aqui para presente, pegar toda essa nossa discussão, o que você pode deixar aqui de reflexão, né? Ou seja, no final das contas, né? Assim, qual mudança de mentalidade o agro precisaria ter, né, ou fazer para poder realmente evoluir, enxergar nesse aspecto da logística, como a gente trouxe aqui, não só como um custo, mas mais do que uma execução, mas uma parte estratégica do negócio, e sair muitas vezes, do improviso, né, e lidar de maneira mais profissionalizada dentro de uma escala que a gente vê uma evolução, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas deixa aí para nós um tá e daí, o que a gente olha para frente e pensa o que pode ser feito para mudar ou acelerar um pouquinho mais essa evolução ao lidar com logística aqui no Brasil. Eu acho que eu acho que esse mote final ele é maravilhoso, né? A gente está aqui falando de coisas que não são tão teóricas, né? Mas acho que tem dois recados que eu gostaria muito de dar, e é bom ter essa oportunidade. Um que eu acho que está mais assim, do ponto de vista do produtor, de quem está lá no campo, e assim, já passou do tempo de entender que logística é parte do seu negócio. Você precisa entender de logística, e aí precisar entender de logística não é virar um especialista em logística da mesma forma que você não vira um agrônomo da noite para o dia. Mas o seu negócio agrícola, ele precisa se cercar de pessoas e de informações, de tecnologia, que permita você gerenciar a sua logística com tanta eficiência, com tanto profissionalismo, quanto você gerencia a sua lavoura. Você não bota 1 grama de fertilizante defensivo onde você não precisa. Você busca o melhor maquinário, a melhor colheitadeira, a melhor plantadeira, pulverizadora. Você busca o melhor agrônomo, etc., a melhor semente, e está certíssimo ao fazer isso. Uhum. E não dá para você pegar toda essa eficiência que você constrói e simplesmente largar da porteira para fora e achar que as coisas vão acontecer, porque simplesmente você diz, não, eu não conheço de logística. Não, essa responsabilidade é sua. Não dá para negligenciar, porque isso vai para o seu bolso. Quando a trade chega e vai dizer que não consegue pagar mais de 100 conto no saco de soja, a culpa é sua. Porque você não está entendendo e atuando de maneira efetiva para melhorar a sua condição. Você está sendo passageiro de uma decisão que te afeta diretamente. A culpa é 100% do produtor? É óbvio que não, mas eu estou sendo incisivo para trazer o accountability e o nível de responsabilidade que, assim, a conta dele acaba quando ele recebe, quando ele vendeu, e a precificação dele, a logística faz parte cada vez mais fundamental. Então, ele precisa entender isso. Do outro lado, e aí, de novo, como é que amanhã, sei lá, segunda-feira, ele vai acordar, beleza, que passo que eu dou? Como é que está a sua área de logística? Você tem algum profissional de logística? Você tem, com quem que você conversa? Qual software, qual a solução de tecnologia que você usa? Como é que, se você tem algum tracking, algum entendimento, como é que foi o comportamento dos fretes que você pagou? Se quando você vende soja FOB, você sabe quanto que está precificado de frete ali, a maioria provavelmente não sabe. O cara dá um valor lá e precificou um valor de frete que o produtor não sabe. Então, se apodere da coisa, busque conhecimento, e o conhecimento é vasto e está muito disponível. Tem muita gente, a gente pode ajudar, você pode ajudar, e a gente, se não diretamente,
abrir as portas de quem for necessário para levar o conhecimento a quem precisa. Do outro lado, que eu acho que cabe uma provocação bacana, é para o gestor de logística, diretor e gerente de logística, que controlam e que são responsáveis não só por operacionalizar, levar a carga do ponto A para o ponto B, mas também são responsáveis pelo budget, pelo orçamento dessa história e como é que essas pessoas operam, né? Isso eu vejo todos os dias na minha atividade. A gente vê ainda um nível de resistência muito grande à mudança. É um negócio assustador. É um setor que é cada vez mais relevante, é um setor que tem cada vez mais impacto, e lamentavelmente impacto negativo no resultado, está impactando, está machucando o balanço das empresas, está machucando os resultados das empresas, e a gente vê uma inércia, uma falta de senso de urgência, de senso, com perdão do meu francês, senso de cagaço e desespero em quem está perdendo rios de dinheiro. Todo diretor, eu falo isso para todos os CEOs que eu posso. Se você está olhando para o seu diretor de logística, ele não está preocupado, desesperado, esse cara não está trabalhando certo. Ah, não, a minha operação está ok. Não tem operação no Brasil que esteja ok. Basta você olhar o nível de desenvolvimento, por exemplo, de inteligência artificial, que está acontecendo. E aí a gente conversa, vai em eventos, e a gente fala, não, quando a inteligência artificial chegar, está vendo, não. Essa é uma jornada que você precisa entrar nesse bonde e começar a correr. Já está todo mundo atrasado. Então, óbvio que é diferente a realidade de cada empresa, empresas maiores, empresas menores, empresas que já têm um certo nível de digitalização, outras que já têm mais, outras que não têm nenhum. O meu recado aqui está aí assim, comece onde está. Assim, mas poxa, a gente está muito atrás. Comece onde está. Use o que tem. Poxa, eu não tenho nenhum software para calcular minha conta frete, para saber onde estão os caminhões, para contratar a transportadora. Use o que tem e faça o que puder. Porque o pior erro do gestor de logística é a inércia. É ficar parado enquanto o mercado está literalmente atropelando, não ele, atropelando a empresa que ele trabalha. E esse é um ponto que eu falo para vários colegas, que são meus colegas de logística. Falo, gente, as empresas, no final das contas, elas não perdem. Em algum momento esse canhão vai se voltar para a sua cabeça e aí vai olhar, o que a gente está fazendo de diferente para operar nesse ambiente completamente maluco e volátil, nesse mundo maluco que eu escrevi no meu artigo. O que você está fazendo? Não, porque nós estamos... Cara, não está fazendo nada. Pô, bicho, sai, vou botar quem faça. Então, assim, essa conta eu falo sempre, as empresas vão perder para a inteligência artificial, etc. Não. Quem vai tomar na cabeça, quem vai perder são os profissionais. Então, enquanto os profissionais de logística continuarem achando que vão ficar sentados esperando a crise passar e tudo vai ficar como era antes, o mais provável é que a crise não vai passar, ela vai se acentuar na sua empresa e que você que vai perder a cabeça. Então, o senso de urgência para fazer alguma coisa, para começar a fazer as coisas, ele tem que ser presente. Então, assim, desconfie, você que é gestor, que tem uma área de logística embaixo de você, desconfie de todo profissional, de todo líder de logística que não está extremamente preocupado. E está tranquilo demais, não, porque nós vamos ver para o ano que vem, etc. Isso é sintomático, basta ver o impacto que a gente está vendo agora. Perfeito. Sim. Esses são os meus recados aí, tem bastante, e aí, vamos trabalhar, acordar, se movimentar, e assim, não tem jornada igual para todo mundo, mas de novo, eu acho que o mundo ele vai premiando quem melhor se adapta, né? Então, vai bater em todo mundo, tem gente que vai conseguir apanhar mais e sobreviver, tem outros que vão no caminho, então a gente tem que tentar se colocar naqueles que vão apanhar, porque é impossível não tomar porrada, mas vai continuar a caminhada, e vai apanhar cada vez menos, e vai estar... Quando a porrada vier, você já vai estar mais na frente. Então, acho que é muito isso. Vamos fazer, gente. Vamos fazer. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigada. Acho que a ideia era justamente essa, a gente dar um contexto, falar do que está acontecendo aqui agora e, de fato, sair com algumas provocações, né? Sair com aqui umas reflexões. Não é para concordar com tudo, mas de alguma coisa daqui justamente é para sair aí com uma pulguinha atrás da orelha e sair incomodado, né? Esse podcast surgiu justo dessa inquietação, de não vamos só ficar discutindo sobre o passado, encontrando culpados, mas é olhar para frente e tentar aí construir um novo caminho, né, de muito progresso. Então, Rodrigo, obrigada mais uma vez. Eu vou deixar aqui os contatos do Rodrigo na descrição do vídeo, desse áudio também, quem quiser entrar em contato com ele. E mais uma vez, Rodrigo, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra. Parabéns pelo podcast. Eu acho que isso tem um valor inestimável para o setor e eu espero que ajude as pessoas que ouvirem aí. E nós estamos aqui sempre à disposição. Tá ótimo. Pessoal, obrigada mais uma vez e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau.